Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo painel, onde nós vamos falar sobre a importância da influência da inovação na reputação corporativa. Para isso, eu tenho a honra de chamar dois grandes nomes do mercado, Sheila Magri e Guga Pessicaco. Espero ter acertado o sobrenome, Guga. Acertou, tá certinho. Olá, Sejam pessoal, tudo muito bem? Boa tarde. bem-vindos. Olá, boa Boa tarde. tarde. Muito obrigada pelo convite da Newin para a gente participar do Reputation Day, desse segundo painel, né? Ai, a Exato. gente que agradece. Com certeza vamos tirar grandes insights aqui desse nosso bate-papo. Gostaria de chamar a Sheila para se apresentar primeiro e depois, Guga, fique à vontade para se apresentar também. Bom, eu sou da área da comunicação, sou jornalista de formação, estudei na Casper Libero e hoje eu sou diretora executiva na Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. E assim, a minha familiaridade com esse painel é que eu trabalho minha vida toda aí, toda a minha carreira com reputação corporativa de marcas e fiz um doutorado sobre esse tema. E com relação à inovação, é um tema que eu venho trabalhando desde o meu doutorado. Trabalho, pesquiso as exposições imersivas, né? Então venho trabalhando no metaverso, todo esse universo das novas tecnologias, né? Aplicada para o uso da imagem. E nisso eu coordenei um GT de inovação na Abracom, então comecei a estudar, também pesquisar a questão da inovação. Então, espero ter um papo bem bacana aí com vocês, né? E com o Guga. Bom, primeiro, obrigado pelo convite da Newin. Prazer estar aqui, especialmente compartilhando esse espaço com você, Vanessa, e você, Sheila. Eu sou Guga Pessicaco, sou gerente de comunicação da Infor atualmente, mas já tenho pouco mais de 15 anos liderando projetos de reputação em empresas de tecnologia. Já atuei em mais de 10 países, entre Américas e Europa, e sou um grande aficionado de aprender e estudar sobre tecnologias e espero poder trazer um pouco desse aprendizado que eu vivi em algum tempinho de carreira para agregar para os nossos ouvintes hoje. Ai, com certeza vão dar show. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira pergunta. Por que a inovação é essencial para a reputação das empresas no mercado atual? Queria convidar a Sheila para começar essa discussão aí com a gente. Olha, Vanessa, como a gente estava conversando aí um pouquinho antes, né, de entrar aqui ao vivo, eu penso que a reputação, ela, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, vem sofrendo uma alteração no próprio sentido da palavra, né? Enquanto que 20 anos atrás a reputação estava muito ligada à tradição, à solidez, a você construir o que você fez no passado, te transformava a sua reputação atual, né? A gente hoje tem a reputação muito mais associada à adaptabilidade, a capacidade que as marcas e as empresas têm em lidar com a diversidade e com a adversidade. Isso porque, nesse entremeio, antes da tradição e agora com a adaptabilidade, a reputação estava muito associada à credibilidade, né? Não que isso tenha deixado de existir, né? Mas aí você fala, não, mas por quê, né? Por que a reputação e a inovação se aproximam? Porque a inovação estava mais ligada ao futuro, a reputação estava ligada mais ao passado. E agora, por que isso está acontecendo? Está acontecendo essa aproximação? Até porque os próprios consumidores, eles estão valorizando marcas que têm essa capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças. A gente está numa época de mudanças climáticas. Aliás, essa palavra é frequente, né? A mudança já é o status quo, a mudança é o presente, né? Então, eu penso que é por isso, sabe? Porque há uma demanda maior, a sociedade hoje, né? As pessoas hoje, elas valorizam essa capacidade de adaptação e as marcas inovadoras, elas vão ter uma reputação melhor em função dessa capacidade de se adaptar a diferentes cenários, né? É isso aí. E se eu puder agregar assim um ponto, a gente estava falando, né, agora antes de entrar aqui no painel, e eu gosto muito de adicionar o tempero do propósito. Eu acredito que existe, obviamente, a inovação para se manter sempre
alinhado e até à frente com várias tendências de mercado, mas eu acho que o consumidor está muito mais crítico hoje, está muito mais exigente, e isso a gente tem visto nas gerações que virão. Então, eu acredito que inovação também tem a ver com materializar o propósito da marca. Então, se a marca se propõe a fazer diferente, ela deveria ser capaz de entregar isso através da inovação e materializar o discurso dela. Então, do meu lado, eu penso muito nos resultados de uma empresa. Então, acho que a inovação acaba sendo essencial, porque ela vai ter um impacto direto naquilo que a empresa vai gerar de valor monetário ou de valor geral para o mercado. Então, eu acredito que é um tema absolutamente essencial. Realmente. A marca ganha... Ops, desculpe, meu Deus. Fica à vontade, Sheila. Não, eu queria dizer que a marca ganha relevância, né? Quando tem essa clareza no propósito. Né? Ganha relevância. É isso aí. Verdade, os públicos, eles olham com outros olhos, né? E aproveitando aqui com o Guga, quais são os principais fatores que conectam inovação e reputação na sua visão? Olha, eu gostei muito dessa pergunta porque me fez refletir bastante sobre o que a gente pode considerar fator macro que conecta esses dois pontos que antes eram separados, né, como a Sheila falou, e que agora estão realmente vivendo praticamente de mãos dadas. Então eu acabei listando aqui, queria ver, Sheila, o que você acha dessa pequena lista que eu fiz, de 3 fatores principais. O primeiro é diferenciação, o segundo, sustentabilidade, e o terceiro, cultura. Eu gosto muito de falar de tecnologia, mas tecnologia dentro de um contexto em que ele agrega para o valor, para a sustentabilidade do negócio em si, quer dizer, para a sobrevivência do negócio, mas que também não deixa para trás as pessoas. Então, acho que quando a gente fala de fundamento, existe um primeiro momento de eu quero ser diferente do meu concorrente, mas eu quero fazer isso no sentido de olhar para recorrência do meu negócio, e aqui eu trago uma referência que eu gosto muito, que é do Simon Sinek, que fala dos jogos infinitos, né, que é uma mudança de paradigma muito interessante, né? Eu não estou jogando para ganhar, eu estou jogando para continuar no jogo, né? E como é que eu faço para continuar no jogo sem inovar, sem me adaptar? E como é que eu faço para seguir nessa jornada sem trazer as minhas pessoas, quer dizer, sem que a minha cultura empresarial ela faça parte desse movimento. Então, para mim, esses são os 3 fatores básicos. Olha, Guga, eu também fiquei pensando sobre essa questão. Acho que foi muito bacana esse painel, acho justamente para fazer essa aproximação entre reputação e inovação. Eu coloquei também, fiz a minha colinha, né? E coloquei esses 3 pontos, quer dizer, mais ou menos. Eu coloquei a diferenciação no mercado, e essa diferenciação hoje cada vez mais significa uma criatividade, né? Você entender o posicionamento estratégico e como você vai transformar isso, né, em algo criativo. Não basta só dizer o meu diferencial é uma qualidade superior, não, tem que ter uma certa criatividade em demonstrar isso. Então, eu coloquei diferenciação, coloquei a sustentabilidade e a ética também, como você expôs. E aí, o que você chamou cultura, eu chamei um impacto social, um impacto humano e social. Né? Essa preocupação. E coloquei só mais um item, que é o engajamento. Tá, mas o que você quer dizer com engajamento? Eu quero dizer o engajamento do consumidor, das pessoas mesmo, né? Que, por exemplo, a inovação, quando ela resolve problemas reais, né, desse consumidor, ele engaja com o propósito, ele engaja com a reputação da empresa, engaja com a proposta de valor da empresa, nesse sentido. Olha que interessante, que eu tô recentemente, eu comecei a estudar mais a fundo ESG, e um dos pontos principais de sustentabilidade, você com certeza sabe isso muito mais do que eu, tem a ver com o diálogo com as comunidades. Eu chamo de o diálogo com as comunidades que a empresa se relaciona, que são relevantes, e esse ponto de engajamento é um que eu não tinha pensado, mas acho que realmente é muito, muito importante, porque como é que eu faço para inovar se eu não dialogo com as minhas comunidades e não gero esse engajamento? Então,
eu acabei de aumentar na minha lista. Obrigado, eu vou colocar mais um ponto aqui. É porque você, assim, o que acontece? A gente pensa que a reputação é só uma ideia, uma coisa, uma geral, estanque, mas a reputação ela acontece no ponto, sabe? Nos pontos de contato. Então, você tem lá os stakeholders, diferentes stakeholders, ou as diferentes bolhas, depende de como que você vai mapear, né, a sua necessidade de comunicação, e ela vai acontecer lá, naquele ponto. Então, não necessariamente a mesma forma que você liga ou conecta um tipo de stakeholder é a que vai conectar com outro, né? Isso a gente sabe. E num ambiente, vamos dizer assim, digital, mais democratizado, vamos dizer, né? Isso ganha uma amplitude muito grande, né? Então, é entender o próprio engajamento como isso, você pensar, né, formas inovadoras de engajar os públicos naquele posicionamento que você está colocando, claro, levando em consideração a ética, a coerência, o propósito, tudo aquilo que você já falou, né? Olha, interessante você falar isso, que eu estou pensando justamente no propósito, porque eu estou pensando em questão de inovação, a gente tem um caso da Apple, obviamente, mas eu estou com um caso brasileiro aqui, que é Nubank, na minha cabeça. E fiquei pensando, por que o Nubank lançou um chip de telecom? E aí eu fiquei pensando, eu leio muito sobre o Simon Sinek e eu gosto muito do livro dele, Comece pelo Porquê, porque ele traz um exemplo da Apple, que é assim, se o propósito da empresa é super claro, acontece que a Apple hoje resolve problemas das pessoas através de aparelhos eletrônicos digitais. Já foi celular, já foi computador, agora é wearable, né? E o Nubank parece que está indo para o mesmo caminho, né? O propósito muito claro de atender o consumidor lá onde ele está, lá nas necessidades deles. E aí, como é que você... por que o Nubank criou um chip de telefone? Por que esse andar de lado, né, nos negócios do Nubank, que todo mundo sabe, né, efetivamente o que ele se propõe a fazer. Talvez a gente pensava que a gente sabia o que o Nubank se propõe a fazer, mas talvez o propósito dele seja muito mais profundo. E eles estão inovando para poder engajar, dialogar com o público, eles estão dialogando com o público deles, escutando e conseguindo criar uma solução nova que obviamente agrega para essa reputação. Então, talvez eu até colocasse aqui no nosso fundamento o propósito, uma clareza de propósito profunda. O que você acha? Eu acho que a clareza de propósito, mas ela tem que adaptabilidade. Você tem que, por exemplo, o propósito está no fundamento, mas na superfície, o que vai ficar visível para os outros, para eu executar esse propósito, é o chip, e não o produto financeiro. A materialização, né? A materialização exatamente, exatamente. Eu acho que é a combinação dos dois, porque é a dialética do superficial e do profundo. Eles estão conectados, né? Se tem um propósito sólido, que é bem entendido, na hora de você implementar, não necessariamente você vai seguir aquilo que os outros acham que você vai fazer, mas aquilo que está alinhado com o seu propósito. Então, ele chega na superfície com uma estética que você não estava imaginando, né? Ou o consumidor não estava imaginando. Eu acho que sim. Que interessante. Muito bacana. Excelentes reflexões, excelentes. E falando um pouquinho agora de planejamento estratégico, né? A pergunta é: como integrar tecnologias e práticas inovadoras de forma estratégica para influenciar positivamente a reputação corporativa? Sheila, você consegue começar com essa? Eu ia dar essa para o Guga, né? Que é a área dele. Tá bom. Bom, eu vou... Fica à vontade. Olha, eu acho que dentro de um planejamento estratégico de inovação, a gente tem que olhar primeiro para riscos e oportunidades. Então, eu acho que de uma forma bem prática, ninguém sai desenvolvendo coisas novas sem olhar para um possível risco, seja no impacto do consumidor, seja no impacto do mercado, né, na sustentabilidade do negócio. Então, isso precisa ser feito, né? Então, eu acho que de uma forma bem prática, é olhar para as oportunidades, mas também tem um viés de risco. A outra coisa que eu vejo muito no B2B, a gente estava conversando isso, né, também antes da gente entrar aqui, que o B2B, que é o mundo da onde eu venho, ele tem implementações de inovação que são graduais. Então, de uma forma bem prática, eu não começaria, ou eu não vejo muito, são poucas as empresas que conseguem fazer muito bem uma inovação disruptiva. Então, eu acredito que grande parte do processo de inovação, ele está
nas pequenas mudanças dos processos e não especificamente na tecnologia em si, né? Então, a gente estava conversando, né, também um pouco antes, sobre, há uns 2 anos atrás, a gente teve os casos de empresas que lançaram seus programas de recrutamento especificamente para pessoas pretas, né? E aí isso foi criticado, isso foi apoiado, né? Só que eu tive acesso, por um tema pessoal, eu tive acesso a uma dessas grandes empresas, que foi uma das primeiras a lançar esse programa, e a motivação por trás dessa inovação, desse novo programa de recrutamento, foi uma inovação de processo, que era o seguinte: a empresa executava programas de trainee todos os anos e tinha um volume de pessoas pretas aplicando esse programa muito pequena. E aí, qual que foi a inovação no processo? Vamos fazer um programa específico para essas pessoas, e aí o programa teve um grande sucesso. Então, teve que ser criada uma inovação de processo incremental, quer dizer, não foi mudado completamente a forma de se gerenciar um programa de trainee, que foi uma inovação incremental num processo. E olha o impacto enorme que teve na reputação, inclusive acabou se tornando um padrão copiado por muitas empresas do mercado. Aí teve um cascateamento de muitas empresas lançando isso. Então, foi a coragem de uma empresa de planejar, avaliar riscos e oportunidades e inovar incrementalmente no processo que trouxe esse impacto de reputação. Então, esses são os 2 grandes pontos que eu colocaria. Eu fiquei pensando, engraçado, não era o que eu estava planejando falar, mas você me provocou aqui agora. Fiquei pensando nessa questão de quando você fala, né, integrar tecnologias e práticas inovadoras de forma estratégica, também a gente tem que pensar, defina tecnologias, né? Porque às vezes fica uma coisa muito, né? E aí você tem, vamos dizer, que é um planejamento, aqui no caso, planejamento para inovação reputacional, né? Você pode pensar a tecnologia como solução. Então, quais são as soluções tecnológicas que eu posso utilizar dentro do meu planejamento estratégico, né? Posso pensar a tecnologia como gestão. Então, eu tenho que ter uma ferramenta de tecnologia para fazer a gestão de comunicação do meu time, para fazer se a comunicação interna, uma ferramenta com todos os colaboradores. Então, é uma ferramenta, mesmo essas de CRM, né, de vendas, quer dizer, são formas de você cuidar da operação. Tem a tecnologia como ferramenta, vai usar ou não vai usar o chat GPT, né, ou inteligência artificial, né, ou outras ferramentas mesmo ou tecnologia como um resultado da comunicação, vamos dizer assim, olhando para as redes sociais digitais, como está a imagem da empresa, como eu vou comunicar por meio de redes sociais, né? Como que eu vou usar plataformas como essa que nós estamos usando para organizar eventos e tal, né? Tudo isso é você pensar estrategicamente a tecnologia e você pode inovar dependendo da composição que você faz. Eu acho que aí é que está o segredo. Eu tive visitando algumas agências na semana passada, grandes agências de comunicação, e o que me chamou a atenção é quando eles fazem, eu falei assim, meu Deus, eu queria ser uma formiguinha para estar num brainstorming desse. Eles colocam pessoas de várias áreas, né, para contribuírem com o projeto, a campanha que eles vão desenvolver de comunicação. E aí esses olhares, e todos têm, de alguma maneira, uma dessas tipos de tecnologia que eu falei para você. Ou é usar a ferramenta, é a ferramenta associada. Quer dizer, conforme você faz a combinação, eu acho que aí você inova. Que tem a ver com o que você me falou. Foi por isso que eu... conforme, né, você combina... que você consegue. Eu acho que as tecnologias... Eu não sou tecnofóbica, né? Já vou dizendo que eu sou mais para ser favorável às tecnologias do que não. Eu sou, né? Então, eu acho que esse olhar atento de como você vai pegar uma experiência ou algo que você já fazia antes e você vai associar a uma ferramenta ou uma solução tecnológica que possa trazer algum tipo de benefício ou valor, né? Ou para a imagem ou para o negócio. Sabe que você está falando uma coisa que eu acho que é bacana, que tem a ver um pouco com a vocação da empresa também. Sim. Que eu acho que falta a gente colocar nesses pilares de planejamento estratégico, que é, cara, qual que é a vocação do teu negócio? A vocação é ser super disruptivo. As pessoas esperam algumas atitudes da Tesla.
as pessoas não esperam algumas atitudes do Itaú. Até porque foi um grande burburinho agora que rolou essa semana, inclusive ontem no LinkedIn, nas redes, o Itaú ser o primeiro banco a lançar o seu bot alimentado por inteligência artificial, um projeto que envolveu centenas de cientistas de dados e programadores, e foi muito interessante, porque foi um grande atestado do Itaú dessa nova, de uma nova cara, né, de um Itaú mais digital, de um Itaú mais conectado, de um Itaú responsável, que a gente sabe que é uma instituição que junta aquilo que você falou de tradição com adaptabilidade. Né? Então, acho que foi um caso muito interessante. Exatamente. Que talvez algumas pessoas pensassem que não fosse uma vocação desse banco, que todo mundo esperasse o Nubank fazer isso primeiro. E o Nubank foi para outro caminho. Ele foi olhar para chip. E o Itaú falou, não, eu vou entrar aqui, eu vou fazer um Pix via WhatsApp. E com bot, você consegue fazer a transação inteira. E olha que interessante que explodiu nas redes, são os canais, são empresas que se comunicam muito bem, dialogam muito bem com essas bases, geram engajamento, tem esse costume, mas eu acho que é parte de um planejamento estratégico profundo. Então, mostra, acho que foi a materialização de uma nova vocação do Itaú, que é um Itaú digital de verdade. Então, acho que foi bem uma resposta interessante. Assim. Bem interessante. Eu concordo com você, Guga. É engraçado como, seguindo profundamente a sua vocação, né, ou o seu propósito, as empresas vão passar a agir de maneira, se elas forem coerentes, inovadoras em áreas que a gente não está imaginando. Então, isso muda, na superfície da coisa, a concorrência, né? Muda a concorrência. Porque, de repente, esse chip pode ser tão inovador que eles podem patentear para, não sei, né, para outras empresas e isso diversifica o negócio, né, também. Não, totalmente. E eu acho que coloca o consumidor no centro da conversa, né? O que a gente está falando, a gente tem visto, obviamente, nos últimos anos para cá, é que há uma humanização geral das relações entre empresa e consumidor. Né? Não é mais uma relação PJ, um para muitos, né? Um PJ que fala com milhares. E não, eu quero do outro lado ter pessoas com quem eu posso me conectar, eu posso trocar, eu posso sentir esse valor personalizado na camada mais superficial, né? E que vai conectar com um ponto que eu vou falar no final da conversa, que eu acho que eu vou guardar. Vou guardar. Eu também estou guardando aqui os riscos, estou esperando chegar nos riscos. Os desafios. Fiquem conosco, então. O Guga mencionou bastante ali sobre a questão do planejamento, né? A gente fazer um mapeamento de risco. E essa envolve a próxima pergunta, né? Quais são os riscos da inovação para a imagem e a confiança da marca? Quem quer começar? Vou deixar aberto. Essa é sua, Sheila, porque você acabou de falar que estava esperando chegar. Eu estava esperando chegar aos riscos, porque eu fiquei fazendo uma lista dos riscos. Eu falei, não pode ser nem tão grande que comece a assustar as pessoas, né? Porque eu acho que a inovação, uma das características é você realmente pensar o famoso fora da caixa, né? Se você começa a dizer assim, olha, desenha uma casa e o teto é assim, a pessoa já não inova, né? Porque então a gente tem que ter um pouco, não temer tantos riscos para inovar. Eu acho que aí a questão é risco e inovação. Eles são duas coisas que meio que brigam, porque a inovação exige um certo risco, né? Mas vamos dizer assim, os riscos são para a reputação. Então, a reputação, nós estamos confortáveis de falar de riscos. Eu fiquei imaginando, eu imaginei 5 Cs. Aí, a aulinha, né? Ok. A colinha minha. Primeiro é coerência. E aí eu estava estou me referindo à coerência com o posicionamento. Tanto a referência com o posicionamento da empresa. Então, não adianta você fazer uma bruta inovação se ela não está coerente com aquilo que você se propõe a fazer ou que está no seu propósito ou no seu planejamento estratégico para aquele ano. Então, acho que o primeiro C é coerência, que não é grande novidade, porque ele está na reputação e está também na inovação. Outro que eu acho que é consistência, porque assim, eu vejo que, como você falou, o consumidor hoje ele está mais exigente. Então, não adianta você ter atitudes oportunistas.
né? Uhum. Você tem que ter uma certa consistência de mensagens. Então, eu posso... todo mundo está falando disso, eu agora vou falar disso, amanhã eu vou falar daquele outro, amanhã o consumidor fala assim, peraí, não é uma questão de coerência com o posicionamento, mas é uma questão de consistência de mensagem, né? Uhum. Então, acho que você pode inovar na forma como vai falar, o consumidor adora ser surpreendido na forma que ele vai ser tocado, né? Mas ele percebe, não, mas não perdeu a identidade da marca. É isso dito de uma maneira inovadora, né? Então, feito, me tocando de uma maneira inovadora. Então, acho que consistência. A outra é competência na execução. Não adianta você falar que está inovando e na execução é uma incompetência total. Falhou, né? Sabe? Não dá. Aí isso é imperdoável. Então, acho que competência continua sendo muito importante para a inovação e com consequências graves, né, para a reputação. A outra coisa é consciência, o outro C. E aí eu quero dizer assim, uma consciência coletiva. Você tem que fazer a comunicação ou ação inovadora, né, uma ação inovadora, pensando assim, como isso vai afetar o coletivo? Ou que coletivo eu estou querendo afetar? É uma coisa de pensar o impacto, mas não um impacto assim, é uma persona. Não é, hoje as coisas estão mais... mais... Senão a marca sofre boicote, né? Às vezes você fala, não, eu quero ser super inovador, mas todos os consumidores da sua marca não são. Então, assim, sinto muito, né? Então, que coletivo você está trabalhando aquela mensagem? Então, eu chamo de comunidade. Comunidade, exatamente. Essa consciência. E o último que eu coloquei aqui é compromisso, né? E acho que esse compromisso, a inovação, porque quando você pensa em inovação, você pode pensar qualquer coisa, né? Assim, se você começar a pôr muita regra, ter medo de risco, você não inova. Só que na hora que vai aprovar a ideia, né? Tem que pensar nos compromissos éticos, tem que pensar em que compromissos que você está afirmando ao colocar aquele projeto, né, para não ficar justamente cair no oportunismo, ou cair na inconsistência, ou cair na falta de consciência, ou cair na incoerência. Então, acho que eu penso que esses 5 Cs ilustram bem para a gente evitar uma inovação que está desalinhada, expectativas frustradas, né, de consumidores e, enfim, para a gente evitar resistência interna e externa com relação a esse projeto de inovação e evitar riscos éticos, né, de privacidade e outros, LGPD. O livro fica pronto quando? Só para a gente saber. Tá aí, ó. Você pensa, joga a bola, eu bato. Eu sozinho não faço livro nenhum, vamos nós. Nossa, que legal, adorei os 5 Cs. Nossa, me deixou bastante reflexivo. Eu tinha, nessa questão, eu não tinha estruturado, obviamente, metade do talento que você tem, mas eu pensei em algumas questões que são bem alinhadas, né? Eu pensei um risco grande realmente para a reputação é você falhar na inovação. Isso realmente para mim é muito crítico. É muito crítico. Não que as empresas não estão sujeitas a erro. Acho que errar faz parte do processo de inovação. Mas se você, que eu ligo com o segundo ponto, que são questões éticas, né? Se você falha na implementação e fere as questões éticas, isso é um impacto muito, muito sério, muito grande, né, para a reputação. E aí eu queria trazer um exemplo que não sei se você já chegou, não sei se Vanessa, Sheila, você já viu o novo filme da Volvo, que é um novo filme de um carro, eu não sei se é elétrico 100% ou híbrido, né? E todos sabem que a principal característica da Volvo é a segurança. E foi muito interessante porque esse vídeo, essa nova propaganda, ela foi lançada, um vídeo de 4 minutos no Instagram. Então não é um filme para TV de 30 segundos, 1 minuto, tá? É um filme de 4 minutos no Instagram. Tem um storytelling muito bacana, eles trouxeram o roteirista de Interestelar, né, para escrever, e o ponto de vista que eu acho muito legal da coragem na inovação da Volvo, né, não é o produto em si, um carro elétrico. Para mim, que ficou muito marcado, é que esse vídeo mostra uma nova masculinidade.
que é um casal que, assim, bem de maneira geral, a mulher, ela entra na sala, ele está, né, ali na sala, e ele recebe a notícia que ele vai ser pai. E aí ele pega o telefone, liga para a mãe dele e fala: mãe, estou com medo. E assim, quando você vê um cliente de Volvo admitindo abertamente que está com medo, e aí ele começa a descrever os sonhos que ele tem para a vida da filha dele. E aí depois vocês assistem o vídeo, mas eu achei muito interessante porque tem coerência com a segurança, tem compromisso, tem consciência, tem consistência, mas foi uma transformação que a Volvo deu de apresentar que tem muito a ver com estar foi inovador, né? Inovador na forma de se apresentar, e o impacto na reputação é incrível. Então, eu, por exemplo, nunca pensei, para mim, comprar um Volvo era tipo assim, não sei, talvez, né? Expor uma fragilidade, né, Guga? Expor uma fragilidade, um carro que sempre expunha a sua fortaleza, e aí o personagem principal do vídeo expõe a fragilidade, né? Exato. Interessante isso. É brilhante, brilhante. Um aplauso ao time da Volvo, e quem tiver a oportunidade vai lá e assiste esse vídeo, que é muito bacana mesmo, e a personificação e entrega dos 5 Cs que a Sheila está trazendo aqui pra gente. Olha aí, Guga. Tá vendo? O livro está pronto, a gente vai recolhendo os cases. Kotler, me aguarde. Nos aguarde. Muito bom, Vanessa. Qual a próxima? Vamos lá. Muito bom. Se eu pudesse mandar aquelas palminhas que sobe, já tinha mandado muitas. O próximo a gente ia um pouquinho mais para o mão na massa, né? Então, implementando inovação de forma consciente. E aqui a gente tem 2 perguntas chaves. Quais os primeiros passos para inovar sem comprometer a reputação? E o que deve ser considerado antes de implementar uma nova inovação na empresa? Acho que vocês já discorreram um pouco sobre os assuntos, mas queria convidar vocês para complementarem aqui. Eu acho que o primeiro deles tem a ver com diálogo. A gente conversou bastante já aqui sobre comunidades, né? Eu aposentei de vez o termo stakeholder, eu já não uso mais isso. Para mim é comunidade, e eu acho que é essencial envolver as comunidades importantes e relevantes para aquela inovação e para a empresa no desenvolvimento. Acho que o primeiro passo é esse, é ir lá, escutar, discutir, trazer essas comunidades para dentro da conversa, para dentro do debate. O segundo, como eu já falei sobre a importância das inovações incrementais, eu acredito que tem que ter períodos de teste, de piloto, incubar as inovações em alguns pontos, testar, fazer os testes de estresse, né, para ver se aquela inovação ela para de pé e ela não vai infringir, como a Sheila falou muito bem, questões éticas, questões de segurança, né? A gente tem hoje, né, uma preocupação muito grande, não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país que mais sofre ataques digitais no mundo. Então, é um volume muito grande, especialmente em épocas, por exemplo, declaração de imposto de renda, etc. Então, essas inovações precisam ter um cuidado extra com a questão de segurança, tem que olhar muito profundamente para quem está lá na ponta. E terceiro, eu acho que é um plano de crise, né? Que tem tudo a ver com reputação. Então, quando a gente tem um plano de resposta muito sólido, muito claro, isso nos ajuda, nos dá um pouco de colchão e segurança para poder arriscar, né? Então, não existe, né, num plano bem feito, né, de inovação, você sair fazendo sem você ter um plano de crise para poder lidar com qualquer adversidade, como a Sheila falou. Qual que é o desafio do plano de crise? O plano de crise hoje, ele tem que ser muito ágil. Ele tem que ter respostas muito rápidas. Adaptabilidade. Olha Adaptabilidade. A Sheila falou muito bem. Então, o que acontece? Se a empresa tem muito mania de controle, isso acontece em grandes multinacionais, a gente precisa controlar ao máximo, então você pode acabar perdendo o timing da resposta, o timing do posicionamento. E a gente viu isso acontecer com CrowdStrike. CrowdStrike, todo mundo sabe, impactou 1.000 aeroportos, não sei quantos bilhões de dólares de impacto de negócio, né? Parou tudo, menos o Teams e o Office, né? Assim, que a gente queria muito que parasse o Teams naquele dia para a gente poder parar de trabalhar, mas não parou, né? E a resposta foi lenta. A resposta não foi tão rápida quanto deveria ser. E a gente está falando de uma crise que impactou o mundo inteiro.
Então, assim, é uma crise de tecnologia, foi uma tentativa de um ajuste, foi uma mini inovação, porque foi um pacote de atualização que subiu num software que acabou impactando o negócio inteiro, perdeu 13% de valor de ações num dia, ou 19%, uma coisa assim, são bilhões e bilhões de dólares de valor de mercado, né? Então, assim, cara, precisa ter um ambiente de teste, precisa ter um piloto. Isso precisa ser feito de forma gradual. É o C lá da competência que eu falo, na implementação. Exato. Gente, olha a catástrofe. Né? Eu estava com 2 filhas em aeroporto nesse dia. Nossa. Eu não podia me comunicar. 2. É. Uma estava em Portugal e a outra estava, acho que na Itália, assim, Milão. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me comunicar com as 2? Será que elas sabem o que está acontecendo? Mas o que você acha? Assim, você concorda com esses primeiros passos? Então, eu concordo com esses pontos. Tem 2 que eu também coloquei no meu, que é essa questão da segurança da informação, segurança jurídica e a preparação para as crises, mas eu coloquei alguns outros também. Eu penso assim, obviamente que o diagnóstico, o benchmark, teste de conceito, prototipar, todos esses eu acho que permanecem. Eu quis colocar outros que eu fiquei pensando que são menos comentados, né? E que podem agregar aí o pessoal também para inovar. Eu pensei, eu acho que o olhar interdisciplinar, sabe? Testar a ideia quando você coloca pessoas de outras áreas, de outras disciplinas, né? Para pensar como eles enxergam aquela situação, aquele produto, ou você dá uma oxigenada, né? Então, acho que esse olhar interdisciplinar. Outra coisa, nada você pode fazer sem pensar multicanais. Né? Quais são os canais? Presencial, digital, no digital quais são? Vai ser a mesma linguagem em todos? Não vai? Quer dizer, tem que ter toda essa coisa do transmediático, não pode ser ignorado, porque uma situação pode ser, você acha que está inovando só aqui, aí é um passo para aquilo virar uma informação que vai para o digital. Basta uma foto no WhatsApp que você perde controle. Então, esse olhar multicanais, transmediático é muito importante. Outra coisa que eu penso que é importante é a cultura. Hoje nós vivemos num patrulhamento, né? As pessoas ficam patrulhando as outras. Então, quando você vai produzir algo novo, você tem que ter alguém que entenda dessas diferentes letramentos, né? Então, eu falo a cultura do letramento. Então, qual é o letramento de LGBTQIA+? Qual é o letramento para linguagem inclusiva? Qual é o letramento, né, para pessoas portadoras, né, de deficiência? Qual é o letramento para gênero? Né? Então, assim, você tem que ter esse olhar. Então, você vê que a equipe fica um pouco diversa, você tem que ter representatividade aí. A outra coisa que eu gostei muito, que estava na sua, que eu não estava na minha, é o diálogo. Então, eu já pus aqui também. Mas tem uma, que é a última, que eu acho que a gente tem que cada vez mais se preocupar, porque faz toda a diferença, é a estética. A estética da comunicação daquilo. Você pode fazer uma ideia super inovadora, maravilhosa, ter 500 mil argumentos, ela sustenta tal, mas ela esteticamente não diz... né? Então, a forma, hoje as pessoas são muito ligadas nisso. A gente vive num mundo estetizado. Às vezes você tem uma ideia que é comum, mas você só dá uma estética dela, faz ela em projeção 3D, faz uma holografia de uma coisa que era, você entende? E assim você mostra de uma maneira inovadora. Então, acho que a estética da comunicação, daquela ideia inovadora, não pode ser ignorada, né? Interessante você falar de estética, não quer dizer bonito, né? Porque bonito é um conceito pessoal, né? Então, assim, que é bonito para cada um, né? Por isso que eu usei estético, não belo. Não, estético. Muito interessante, porque e tem a ver o design, também. Guga. Tem a ver com o design, tem a ver com o design, tem a ver com o público também, com o diálogo, né? Então, assim, esteticamente, o que eu tenho que fazer aqui para conversar com essa comunidade ou aquela comunidade? Gostei da estética, muito interessante. Estética é importantíssimo. Né? Se num evento presencial, mesmo num vídeo que vai fazer, num post, a forma como você vai apresentar está muito importante. Está muito importante. Muito bom.
Muito bom. E a parte estética muitas vezes é negligenciada pelas empresas, né? Tipo, ah, não, a gente já fez a parte de copy, a gente já fez toda a campanha e tudo, e a parte estética fica para depois, né? E é Uhum. o que, no fim, o consumidor vai. Que a primeira coisa é o que aparece. Aparece, É o aparência é marketing. estética. É o primeiro. Exatamente, que vai chamar a atenção, né? Agora, encaminhando aqui para a nossa pergunta final, né? Falando sobre futuros e tendências. Quais tendências de inovação vocês acreditam que pode impactar a reputação nos próximos anos? Uau. Sheila, quer começar com essa? Eu vou começar. Eu fiquei muito pensativa nessa pergunta. Porque o que acontece? Quando vem o futuro, a gente hoje estava até conversando isso hoje aqui em casa. O futuro tá mais distópico para nós, né? As informações chegam para a gente. Você vai na Netflix, olha as séries, todas aquelas que dizem respeito ao futuro, como ele é. Dizem para mim como ele é o futuro. É o fim do mundo e as pessoas retornando lá, são os sobreviventes. Na verdade, o futuro, o que destaca o futuro são os sobreviventes. Isso está muito permeado, né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande nos jovens, tal. Tem questões de saúde mental. A gente sabe que está tudo associado a como a gente pensa no futuro. E eu fiquei pensando, né? Que tendências. Então, como que a inovação vai estar relacionada com esse futuro que a gente está imaginando? De duas maneiras, ou para evitar, né? Ou para evitar, ou para alargar o presente, né? Como que a gente alarga o presente, deixa isso mais para longe, ou como que a gente faz para evitar? Ela está falando da adolescência dos homens que antes acabava aos 30, agora acaba aos 40, tá? Isso, Ela tá falando. exatamente. Fica largando o presente. Você vai alargando, sobrevida. Então, já que não é uma sobrevivência, que a gente não quer chegar para a sobrevivência, então a gente faz uma sobrevida, né? Então, eu listei aqui, né? Eu acho que vai ter, a gente fala da sustentabilidade, mas eu acho que vai se juntar com tecnologia, então a gente vai pensar numa sustentabilidade tecnológica, né? Que produto faz sentido eu ficar jogando meu celular, essa coisa da obsolescência programada, como é que é, né? Está lá tudo nos fundos dos oceanos, os metais, né? Tudo isso, gente, vamos combinar, tudo é muito bonito tecnologicamente. Desligou da tomada, acabou a energia, não funciona, não passar corrente, não vai. Então a gente está falando de coisas, avanço, inteligência artificial, beleza, mas sem energia não vai, né? Sem a matéria-prima não vai. Então, eu acho que vai ter um pensamento de sustentabilidade tecnológico. Eu acho que muitas questões ligadas à inteligência artificial e ética, né? Porque ali tem um mar, um oceano, né? Para a gente começar a delimitar, e vai ter muita discussão, muita briga. Muita briga, né, com relação a isso. Eu acho que isso para alargar o nosso presente, isso eu falei das preocupações com o futuro, para alargar o nosso presente, eu acho que experiências mais personalizadas e pessoal, no âmbito da presença, do presencial, porque eu já vou explicar por que eu acho que vai ter muito no âmbito do presencial, o metaverso e as realidades imersivas, porque isso permite que você alargue o presente também, né? Você amplia, né? Então acho que o metaverso teve o hype do discurso do metaverso, mas a indústria continua, a indústria de games vai, assim, né? Então não é que acabou, né? Quer dizer que o hype do discurso acabou, mas isso ainda vai ter consequências, inclusive as realidades imersivas com essas exposições que eu estou estudando, elas deixam de ser algo só dentro do computador e elas passam a ser realidade aumentada e expandida no ambiente, e isso já está sendo chamado como imersivo, não só aquilo que acontece dentro do computador, como era a questão do metaverso. Então, a gente vai ver muito isso, que é uma relação nossa com as imagens. Nós vamos nos relacionar com imagens, define imagens, né? De uma maneira diferente. E a inovação inclusiva. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais projetos inovadores que vão incluir as diferenças.
Eu acho que a gente vai começar a mapear mais diferenças e nós vamos incluir essas diferenças em projetos inovadores de tecnologia, de modos de trabalhar dados também, eu acho que vai ter uma mudança. E o último ponto que eu queria colocar, que eu acho assim, que eu falei que era a importância da presença, que eu acho que vai aumentar essa coisa da presença física, porque a gente está vivendo a era da pós-verdade, isso não é segredo para ninguém, né? Pós-verdade, as fake news e a desinformação é um fenômeno, claro. Uma preocupação muito grande, muito grande. É uma preocupação muito grande e ela justamente trabalha, né, a pós-verdade, ela trabalha com o binômio verdade e mentira, né? O que é verdadeiro e o que é falso, o que é verdade e o que é mentira. E aí acho que a reputação, nos últimos anos, se respaldou muito, porque a credibilidade vinha da verdade, da checagem na informação, da verdade, isso é verdadeiro, né? Só que hoje, além desse problema que permanece entre o que é verdade e o que é mentira, o que é informação, o que é desinformação, o que é fake news, o que é informação, né, o que é notícia, por exemplo, a gente tem com a inteligência artificial generativa, ou melhor, ela já estava aí, mas com essa expansão para o público final, né, e essa explosão de ferramentas que estão disponibilizadas 2 anos para cá, gente. 2 anos para cá, né? A gente vai ter um outro parzinho de binômio aí que vai uma outra verdade. Que vai juntar com verdade e mentira, que é a realidade e ficção. Então, nós vamos ter 4 variáveis em vez de ter 2. A gente vai ter situações em que, vou dar um exemplo de deepfakes. A deepfake é um exemplo claro disso. Ela pode ser, para nós que somos comunicadores, que trabalhamos com reputação corporativa, ela pode ser uma solução extremamente inovadora e rentável, e pode ser uma solução extremamente prejudicial para a imagem das corporações e para a imagem das pessoas. Quando ela é positiva, exemplo, Volkswagen, Elis Regina, né? Aquela campanha que eles fizeram. Sofreu várias críticas, enfim, mas foi bem sucedida do ponto de vista de vendas. Então... Aliás, de um grande amigo meu de faculdade, Guta Celli, envolvido. Manda um abraço para ele pela campanha. Deu muito certo. Ele disse que deu certo. Então, você veja que teve polêmica, mas deu certo. Então, a gente que lida com reputação, se dá polêmica, a gente ficava preocupado. Claro que a gente sabe que de uns 2 anos para cá, a polêmica tem sido notícia também, tem sido você criar uma polêmica gerenciando as fronteiras, né? Você se sai muito bem, claro, a gente sabe aproveitar a polêmica também para reverter, etc. Mas ali o ponto não é esse, o ponto é que a Elis Regina não está viva, né? Então aquilo ali é uma deepfake, né? E foi utilizada e foi um sucesso do ponto de vista de retorno para a marca, embora tenha acontecido uma polêmica, mas ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, outras deepfakes que você pode ter a imagem do executivo, ele falando, né? E é o que é ele mesmo, só que ele não precisou gravar aquilo. A inteligência artificial fez tudo e ele concorda com aquilo. Mas pode acontecer de ter a imagem do executivo e a fala não é dele, ele não concorda com aquela fala. Exemplo, o Papa com aquela roupa esportiva, né? A própria Taylor Swift também, né? Que ela não concordava, era a imagem dela, ou seja, é real, é a imagem, mas é uma ficção, porque não era aquilo que ela estava dizendo, né? E era falso. Então, veja, você vai ter situações em que ela vai ser verdade, mas é ficção. Ela vai ser mentira e vai ser real. Você vai ter uma ficção e vai ser mentira. E você vai ter... qual que ficou faltando? Eu não sei, mas são as 4. A ficção é verdade, eu acho. A ficção é verdade. Né? Aí só presencial, Guga. Você só vai saber se aquilo é real, mentira ou ficção. Só presencial. Você só vai saber se aquilo é real, mentira ou ficção. Só presencial. Aí só presencial, Guga. Só presencial. Você só vai saber se aquilo é real, mentira ou ficção. Só presencial.
e real e verdade se você encontrar no presencial, com aquela situação, com aquela pessoa. E defina presencial. Presencial, que eu quero dizer, compartilhando o mesmo espaço físico. Porque esse espaço que nós estamos digital, a inteligência artificial pode me... Vai substituir a gente, com certeza. Vai substituir. E a gente está caminhando para isso, porque nós temos quantos perfis? Enquanto você está aqui, quantos perfis seus estão recebendo informação, interfaces suas, né? Essa quantidade de interfaces é enorme. Então, acho que é isso, Vanessa. Acho que a gente, quando lidar com reputação e inovação, acho que o maior desafio, e é para nós, acho que a gente que trabalha com reputação corporativa é que temos maior condição de desenhar uma ou várias, né, propostas de como lidar de uma maneira ética com esses 4 elementos: a verdade, a mentira, a realidade e a ficção, simultâneo na comunicação das corporações, né? Olha que interessante. E para mim, assim, muitas das coisas que você falou são coisas que eu acredito que vão acontecer. Do ponto de vista de inteligência artificial, óbvio que eu acredito que é uma ferramenta que, se usada bem, vai ajudar muito. Se usada mal, vai, assim, causar muito dano e muito problema, e vai dar muita dor de cabeça. Eu acredito muito na sustentabilidade como uma grande tendência, até porque, assim, estamos no meio de COP30, né? Estamos olhando para esse momento da casa comum. A gente tem o Brasil liderando a discussão da fome no mundo. Acho que é um trabalho brilhante, sem olhar partido nem nada, mas acho que é um trabalho brilhante do Brasil como nação, de liderar um combate à fome e à pobreza no Brasil. Acho que é uma entrega, um legado muito incrível para a nossa nação, que andou muito para baixo, andou muito, né, desafiada em termos de, né, motivação, né, orgulho de pertencer, etc. Eu acho que a gente manda um recado muito importante para o mundo. A gente é um dos grandes produtores, né, de alimentos globais, a gente é um dos líderes em energia renovável, né? Então eu olho para o Brasil como um grande farol para o futuro. Eu acredito que a gente está realmente entrando, né, a gente estava falando antes de entrar aqui no nosso debate, mas eu acredito muito que a gente está entrando na década de ouro da reputação, justamente pelas coisas que você acabou de falar. Vai ser muito difícil você distinguir o que é verdade do que é ficção, do que é realidade, e aí a reputação das organizações e das pessoas, ela entra como quase que um suspiro de alívio. Assim, se vem daqui, eu posso confiar. E esse vem daqui é construído ao longo do tempo. E eu acredito muito na hiperpersonalização. A gente nunca teve tanta ferramenta para entregar comunicação e inovação de forma personalizada. Então, o que importa para a Sheila é diferente do que importa para o Google, que é diferente do que importa para a Vanessa. Isso deve ser tratado dessa forma, e a gente tem ferramenta para isso. Então, eu acredito muito nisso. E eu quero adicionar um ponto aqui, que é a longevidade. Eu acredito muito que cada vez mais a gente vai olhar para uma dinâmica do ser humano do ponto de vista mental, físico, espiritual, né, profissional, todas essas vertentes e faces das pessoas, tentando buscar, de certa forma, a convivência e equilíbrio delas, para a gente poder estender o nosso presente, que é a vida. Então, eu acredito que vamos ouvir muito falar sobre longevidade, sobre qualidade de vida, etc. Até porque a gente está vendo o envelhecimento já da população, né? E a gente vai ter que lidar com esse problema do ponto de vista de inovação, que vai haver um gap de talento gigantesco. No Brasil, até 2030, se eu não me engano, vamos ter um gap de talento que pode chegar a 18 milhões de trabalhadores. Então, por quê? Envelhecimento da população. Então, a gente vai ter que reinserir, né, as pessoas que já estavam indo para um caminho de aposentadoria, e vão ter que ser reinseridos no mercado de trabalho. Não pode ser da mesma forma. A gente vai ter que reinventar o nosso mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala de gap de talento em tecnologia, a gente fala de gap de talento, né, em outras questões. Por exemplo, a gente tem uma reforma tributária que está vindo aí, a gente vai ter uma demanda de profissionais contábeis e fiscais enorme, que eles não existem. Né? O número de contadores no Brasil está caindo quase 30%. Então, assim, como é que a gente faz para andar junto com essas movimentações de mercado, né, junto com diferentes faixas etárias? Tem 4 gerações do mercado de trabalho agora.
Então, como é que a gente lida, como é que a gente conversa com essas pessoas, como é que a gente entrega soluções para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, existe um poder de consumo muito grande, né? Então, são 4 gerações produzindo, são 4 gerações consumindo, né? Então, eu acho que as empresas vão ter que buscar novas formas de inovar para lidar com essa diferença de olhar para as vantagens de cada geração e poder extrair o melhor de cada um. Então, eu acredito que é isso. Essa adaptabilidade que eu falei para lidar com o diverso e com o adverso, né? Exatamente. E que é o que vai impactar mesmo, está impactando já, né? A reputação. É isso. Sim, verdade. Acho que fechamos com chave de ouro. Que papo chave bom. de ouro, mais chave de ouro é dizer que o futuro não está esperando a gente. Porque as pessoas acham que o futuro está esperando. Não é, o futuro é a gente que constrói, né? Então, é isso aí. Eu acho que é uma responsabilidade chamar um pouco as pessoas para, olha, não é jogar, aumentar o presente e esperar, né? É a gente fazer o futuro que a gente quer, né? Eu acho que isso vale para nós que somos profissionais de comunicação. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque acho que esse pepino aqui que eu falei e essa expectativa que você colocou, cabe a nós, né? Tornar isso real, tanto o enfrentamento quanto essa realidade, né? E não ser uma ficção. Sheila, adorei conversar com você. A gente podia ficar aqui falando o tempo todo, né? Então, né, Muito Vanessa? Bom. A gente vai fazer. Ai, com certeza. Eu ficaria ouvindo o dia inteiro. Puxa, que bom. Mas vamos nos encaminhando aqui para o final. Queria perguntar se vocês têm alguma mensagem final que vocês queiram deixar para a gente se despedir aqui do público nesse painel. Sheila? Eu queria deixar uma mensagem, assim, que a gente na Abracom, a gente tem um GT, que é o GT de inovação, e a gente criou esse GT independente do GT de comunicação digital, que era justamente para colocar que a inovação não é necessariamente só na tecnologia e no digital, que a gente tem que pensar na inovação de uma maneira mais ampla também, né? Então, acho que como mensagem, eu acho que eu gostaria de deixar isso também para o pessoal que está assistindo. A gente vê que, às vezes, a inovação está em modos diferentes de fazer as coisas, né? E aí você acaba só imitando o que os outros fizeram e não inova, né? Então, acho que isso queria deixar de mensagem, agradecer a Vanessa, a Newin e ao Guga, né? Que conversou Obrigado. aqui comigo, que foi um papo muito bom. E é o nosso livro, né, Guga? Vamos... O nosso livro dos 5 Cs que vai sair com certeza. A gente faz até 10. Estaremos no aguardo. A gente dá uma criada neles. Muito bom. A minha mensagem para as pessoas, de maneira geral, não esqueçam das pessoas, né? Inovação não é só sobre tecnologia. É sobre tecnologia, processos e pessoas, mas principalmente sobre pessoas. Então, não esqueçam de colocar as pessoas no centro. Eu acho que tudo bem a gente olhar para resultado, acho que tudo bem a gente olhar para crescimento, mas não pode ser a qualquer custo. Não pode ser o custo das pessoas. Então, esse é o meu recado e meu pedido encarecido para todo mundo. Incrível, gente. Muito obrigada. Foi uma honra tê-los conosco, uma honra real. E com certeza agendamos próximos papos, né? Com certeza. Obrigado, Sheila. Adorei conversar com você. É uma honra, um prazer dividir esse espaço. Vanessa, obrigado por me receber aqui. A Newin por criar esse espaço de conversa. Foi super rico e provocou bastante reflexão, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.